Boa tarde, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 28 de dezembro de 2025, hoje é um domingo, né? Estamos começando mais um momento de João 3, até que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor. Te peço também, visita meu esposo, meus filhos. Tchau, filho. Visita, Deus abençoe. Visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a voz das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 2 Crônica 16, os últimos dias de Asa, tá? Ontem a gente estudou sobre a reforma, né, de Asa, que ele fez ali, tirou os altares pagãos. E hoje a gente vai estar estudando sobre os últimos dias dele, né, como é que foi. Diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Bem, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra, meu Deus, no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça, que o objetivo desse canal seja simplesmente pregar sobre Jesus, sobre a palavra, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, falar sobre o reino, falar daquilo que é importante, porque nós somos simplesmente como forasteiros nessa terra. Meu Deus, toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, me ajuda, Senhor, a te servir com humildade, com sabedoria, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Então, igreja, diz assim, os últimos anos de Asa, tá? Diz assim, no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Quando fala assim, ó, Baasa e Asa, ou seja, são os dois reinos, tá? Os dois reinos divididos, vamos lá, reino do norte e reino do sul, ok? Ou seja, o reino do norte é o que? É Israel, tá? Com Baasa. E o reino do sul é Judá, tá? Com Asa. Então, é a divisão dos dois reinos, tá bom? Por quê? Porque no reino do sul, em Judá, havia o templo de Salomão, amém? E a idolatria era grande ali, tá? No reino do norte ali com Israel. E vamos prosseguir. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a mensagem que dizia: olha o que ele vai fazer, igreja. Ele ajunta ouro e manda para quem? Para Ben-Hadad, rei da Síria, ok? Façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Tipo, igreja, ele vai fazer tratado com a Síria, mas não vai orar a Deus. Isso não foi legal. Então, igreja, quando ele fez isso, né? Ou seja, ele vai lá, tipo, faz um acordo com o inimigo. Sabendo de tudo que Deus fez? Vamos lá por 4. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Joandã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros. Igreja, então assim, ele simplesmente, vamos dizer, ele abandonou a Deus, né? Abandonou a sua vida espiritual para fazer algo carnal. E quando você faz aliança com um homem, você está deixando de crer nas promessas de Deus. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras, as madeiras que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba. E aí, Emispa. O que acontece? Quando ele faz isso, ele deixa de confiar em Deus, ele põe sua confiança em quem? Em outro, em homens, né? Isso não foi legal, porque Deus já havia feito grandes coisas, né, através dele. Ele já tinha tirado os altares pagãos dele. Ele tinha simplesmente que buscar Deus e não o rei da Síria, ainda mais que um rei da Síria, né? Que vivia contendendo ali com o povo de Israel, que agora estava dividido, mas era o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, tá? Diz assim no 7. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Então assim, peraí. Você fez errado. Você deveria ter pedido a Deus, né? Deus enviou o vidente para avisar. Agora você foi pedir para eles? Olha só aqui a resposta. Por acaso os etíopes, os líbios, não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele entregou em suas mãos. E foi o que Deus fez, né? Mas simplesmente, igreja,
ele esqueceu, né, do que Deus havia feito, né? E ele vai fazer um tratado com quem? Com o rei da Síria, né? Isso não foi legal, né? O que ele fez de maneira nenhuma. Ou seja, simplesmente ele ignorou, né? O que Deus tinha feito. Da racheira de canta, né? E isso, igreja, não foi legal, né? Porque Deus havia feito maravilhas ali na vida, no ministério de Baasa, né? De Asa, tá? Asa, rei de Judá. Então, assim, ele simplesmente menospreza as coisas de Deus, né? Então, aí Deus fala, mas peraí, não foi o suficiente ali o que eu fiz com você ali, né? Você ganhou ali, você lutou, né? Isso tá falando do capítulo 14, tá? Que diz assim, Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudo grandes e lanças, e 208 mil de Benjamim, armado com escudo pequeno e arco. Todos eram valentes e homens de combate. O etíope Zera marchou contra ele, contra o exército de milhões de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maasa. Então, assim, Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no Vale de Zefeté, perto de Marés. Aqui foi o que Deus mandou dizer para ele, tá? A gente tá falando voltamos no capítulo 14 para vocês entenderem. Então, Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu. Olha, igreja. Aí ele esquece isso. Não há ninguém como tu, Senhor. Aleluia. Eita, olha a oração de Asa, né? Não há ninguém como tu para ajudar os fracos, contra o pobre, corajoso. Ajuda-nos, Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e o teu nome enviamos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu é o nosso Deus, não deixes os homens prevalecer contra ti. Igreja, ele faz uma oração linda, ele vence, tá? Deus mete terror no povo, e aí ele vai agora simplesmente, num capítulo, pedir ajuda para homem carnal. Ah, não, gente, não, o que ele fez não foi legal, tá bom? Então, igreja, isso aí foi muito difícil o que ele fez, tá? Ou seja, ele desprezou a Deus quando ele vai fazer aliança ali com o rei Ben-Hadad. É isso? É a mamãe que tirou ali. Então, não foi legal o que ele fez, tá bom? Não foi legal o que ele fez de maneira nenhuma, tá? Ele simplesmente desprezou o que Deus havia feito com ele, ok? Então, não foi legal. Então, a gente viu que ele simplesmente ignorou o que Deus havia feito. Olha só o que acontece agora, igreja. Pois os olhos do Senhor estão atentos. Olha só, no 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração nisso. Você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar a guerra. Ela era minha, tá bom? Tá bom. Asa irritou-se contra o vidente, por causa disso ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente o povo, né? Então, igreja, todo errado, tá? Ele todo errado, tá? Já tava na carne já, porque tem gente que... Eu morro de medo, igreja, sabe? De esquecer de onde o Senhor nos tirou, sabe? Depois entra na carne, igreja, esquece que um dia orou a Deus, esquece que um dia Deus honrou a oração da pessoa, que a pessoa confiou em Deus. É coisa terrível, tá? Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Olha só. Uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. A igreja, ele rejeitou Deus totalmente, tá? Ele não busca ajuda de Deus, somente dos médicos, né? E aí, então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no no leito coberto de especiarias e diversos perfumes de fina mistura. E fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Igreja, Asa, ele começou bem, né? Igreja, o chamado ministerial é algo terrível. Se a gente não conseguir ter humildade de enxergar as coisas que Deus faz, igreja, a gente deixa entrar soberba, né? E Deus, ele não quer, igreja, porque quando a gente vê, nesse capítulo aqui, ó, 14, a oração dele, igreja, é coisa linda, igreja, a oração de Asa, tá? E depois, simplesmente, ele ignora Deus, né? E vai fazer aliança com Ben-Hadad, o rei da Síria. Depois disso, ele ainda manda prender, quando Deus usa o profeta, né? Não, igreja,
É muito cruel, né? E comigo e com você não é diferente se a gente não prestar atenção. Não, meu filho. A gente acaba fazendo esse tipo de coisa e Deus, ele não quer que a gente se envolva nesse tipo de coisa, porque o nosso Deus não é assim. Ele não divide a glória dele com ninguém, amém? Ele não divide a glória dele com ninguém, né? Aí ele se esquece de Deus. E não pode, igreja. Tá bom? Nós somos falhos, mas o nosso altar tem que estar sempre pronto para adorar a Deus, viu? Não deixe nada entrar, não deixe a soberba, né, a arrogância entrar no seu coração. Seja humilde, seja varão valoroso, humilde na presença do Senhor, amém? Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E Asa vacilou aqui, tá? Ele morreu, mas não adorou a Deus. Misericórdia, depois de tudo que Deus fez. É osso a igreja, né não? Fique na paz, viu?